pessoal, estamos de volta, continuando aqui com o capítulo de funções. Tivemos a nossa introdução a funções, a gente vai continuar agora, tá ok? Então eu estou apresentando agora uma função, uma nova função, que o tipo de retorno é void. Então, na verdade, o que a gente chamaria aqui de procedimento, né? Então esse procedimento aqui, ele não recebe nenhum parâmetro também, ele declara uma variável inteira chamada i, e eu tenho um for que vai iterar aqui de 0 até que o i, enquanto i for menor que 10, né? Ele vai imprimir aqui um conjunto de asteriscos, tá certo? Então, percebam que eu estou declarando a função antes de usar. Isso é fundamental, a gente vai ver mais para frente quais são as consequências de eu quebrar essa regra. E aqui embaixo eu tenho na minha main, como isso aqui, essa função retorna void, né, ou seja, não retorna absolutamente nada, eu posso chamar diretamente a partir de uma linha de comando. Eu não preciso atribuir o resultado dessa função para uma variável, porque essa variável, porque não existe retorno da função desenha. Então posso chamar diretamente aqui na linha do comando, tá certo? E aí ela vai imprimir a quantidade de linhas que eu designei no meu for, no meu laço, tá certo? Vamos lá no nosso online de DB para a gente fazer a compilação e execução desse código. Então chegando aqui no online de DB, eu estou aqui fazendo a declaração dessa função desenha, né, do jeito que estava lá na nossa transparência, e aqui eu tenho a chamada dessa função. Vamos executar essa função. Aqui apareceu um erro, está dizendo aqui, está sendo esperado uma declaração de final, né? E aí eu acho que eu esqueci uma chave. Vamos dar uma olhada de novo aqui, vamos executar. Pronto, era exatamente isso. E aí a função, mais importante aqui a gente perceber que a gente declarou a função antes para usar depois. E que essa função desenha, ela não precisa ter o seu retorno para uma variável, porque ela retorna void. Então a gente pode chamar a função, usar a função diretamente a partir da linha de comando dentro da função main, ou dentro de qualquer outra função depois que a função, código depois que a função foi declarada, tá bom? Vamos voltar lá. Ok, então de volta aqui na transparência, qual seria a implicação de a gente tentar declarar a função depois que a gente está usando? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou aqui dentro da main, estou chamando a função desenha, mas a declaração dessa função ela só aparece após o código. E aí isso dá um erro, né? Porque na hora de fazer a parte da análise sintática, o compilador não sabe quem é desenha nesse momento. Lembrem que a gente executa o código sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, mantendo a ordem de precedência daqueles operadores que a gente viu lá no capítulo 2 ou 3, tá bom? Bom, e aí a gente tem uma maneira, né, de resolver isso, que é através do uso do que a gente chama de protótipo de função, ou assinatura da função, tá? Como é que é isso? Eu posso colocar o que a gente chama de assinatura da função lá no início do código, e aí eu posso fazer uso da função mesmo declarando essa função depois da main. Por quê? Porque na análise sintática o que importa para fazer a verificação da chamada da função é o tipo de retorno, o nome dela e os parâmetros. Se a gente consegue observar isso a partir do protótipo, né, o compilador não dá erro. Então eu tenho aqui void, né, percebe que é void aqui a declaração. O nome da função é desenha, aqui embaixo desenha também. E eu não estou passando nenhum parâmetro, então está bem coerente, está a mesma assinatura aqui da declaração de função e da função sendo chamada, tá certo? Isso aqui não vai dar nenhum erro e a gente pode verificar lá no compilador. Aconselho que vocês também façam. Só um momento. Então aqui no LineGDB eu estou passando o meu protótipo, né, escrevendo o meu protótipo da função no início. Então é interessante para a gente organizar o código. Eu posso colocar aqui na parte superior do código todos os meus protótipos de função, e aí eu tenho a main, que é o nosso programa principal, né, onde a gente vai interagir mais, e eu jogo lá para baixo todas as definições, declarações das funções. Então a gente consegue fazer um código um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais enxuto. Vamos executar e perceber que não vai dar erro. Ok? Por outro lado, se eu remover essa linha de código aqui, eu vou comentar, ó. Se eu comentar essa linha de código, aí eu tenho
uma warning, né? Que eu estou tentando usar uma função que não foi declarada naquele momento, tá bom? Algumas linguagens modernas já admitem esse tipo de construção do código, né? O C não, C a gente tem que tomar muito cuidado. Deve ser mais, por exemplo, vai dar um erro de compilação. Bom, então o que é o protótipo, né? Eu vou informar para o meu compilador quais são os parâmetros e os tipos, quantos são e quais são os tipos, o nome da função e o tipo de retorno, tá certo? Então, como ficaria naquela função do nosso primeiro exemplo, da função maior, o nosso protótipo? Olha só, int maior, e aí eu estou passando 3 parâmetros separados por vírgulas, e essas variáveis têm o nome e tem o tipo. Então, são 3 parâmetros do tipo inteiro, o nome da função é maior e o meu tipo de retorno é inteiro. Mas a gente pode ainda fazer de uma outra forma. Olha só, não sei se vocês vão lembrar do vídeo anterior que eu comentei que o nome da variável ela não é tão importante. O importante é a ordem desse parâmetro dentro dessa sequência. Então aqui eu tenho inteiro, maior, e aí eu tenho int, 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 ou seja, os 3 inteiros. Eu estou dizendo para o compilador que eu tenho um conjunto de parâmetros que eu vou passar para a função, que são na verdade 3, e cada um deles é inteiro. A ordem é interessante. Então se eu tivesse, por exemplo, um inteiro e um float, eu teria que seguir rigorosamente essa sequência. Um inteiro e um float. Tá bom? Agora a gente vai passar para um assunto muito importante, que é o que são as variáveis locais e as variáveis globais, porque a gente consegue organizar bastante o código, restringir o uso das variáveis, economizar memória se a gente colocar em prática alguns bons conceitos de programação. Então, nesse caso aqui, as variáveis declaradas localmente, elas só são vistas, elas só são alocadas enquanto aquela função está sendo executada. Isso quer dizer que quando a função parar de ser executada, aquela variável ela é entregue, aquele espaço de memória ela é entregue ao sistema operacional para outro uso, né? E isso a gente consegue fazer então uma otimização do uso dessa memória, tá certo? Ou seja, elas são locais àquela função, tá certo? E as funções que são as variáveis que são declaradas fora dessas funções, inclusive da main, elas são conhecidas por todo o programa daquele ponto onde ela foi declarada para frente. A gente chama essa variável de variável global. Qual é a diferença? Que quando a gente executa o programa, aquelas variáveis globais elas vão ficar alocando aquele espaço de memória por todo o funcionamento, enquanto aquele programa estiver sendo executado. Só vai ser entregue para o sistema operacional de novo quando eu encerrar o programa. Tá certo? Uma vantagem é que qualquer função, de qualquer lugar, a partir da declaração dela, pode acessar esse espaço de memória. Olha um exemplo aqui para a gente observar esse caso. Eu tenho aqui a função somar, que eu tenho 2 inteiros, né, um inteiro A e um inteiro B, está tudo comentado para vocês estudarem mais tarde, né, derem uma olhada, refazer esse código. Tem uma variável aqui em cima que eu estou declarando como soma. Percebe que essa variável está fora das funções, então ela é uma variável global. Né? E aí eu posso fazer uso dessa variável soma dentro da função somar, sem precisar declarar. Lembrem que para declarar uma variável eu tenho que colocar o tipo dela no início. Então aqui não tem o tipo. Isso quer dizer que soma é exatamente essa mesma variável que foi declarada aqui fora dessas funções. Tá certo? E aí eu tenho a função subtrair, e aqui eu tenho uma variável subtração declarada internamente na função, ou seja, essa variável é local. Tá certo? Então eu estou manipulando essa variável local aqui dentro da função subtrair. Na hora de utilizar, eu tenho a minha função main, declarando variáveis x e y, né? Vou receber a partir do teclado, e eu tenho a chamada da função somar. Né? E olha que interessante, aqui eu estou usando a variável global que eu declarei, soma. Olha que legal. Printf está usando a variável soma, que em nenhum momento foi declarada aqui. É aquela variável que foi declarada globalmente, não vai dar erro aqui. Depois eu tenho a chamada da função subtrair, passando os mesmos x e y, e aqui eu estou usando um comentário para anular essa linha de comando aqui. Está vendo essa linha? Ela vai ser anulada. Tá certo? Nesse primeiro momento, a gente vai executar com essa linha comentada. Depois eu queria que vocês tirassem o comentário dessa linha para ver o problema que vai dar quando eu tentar usar a variável subtração aqui no final desse printf.
Subtração foi uma variável declarada localmente à função subtrair. Isso quer dizer que ela só existe quando a função subtrair estiver em execução. Tá certo? Isso é importante que vocês observem. Tá bom? E aqui tem a execução do código. Eu estou passando 5 e 2, faço a soma e faço a subtração. Tá certo? Mas quando eu retiro o comentário da linha, me aparece um erro aqui, ó, porque a variável subtração ela não foi declarada naquele contexto. Tá bom? Vamos dar uma olhada lá no nosso código no OnlineGDB? A gente volta já. Então a gente volta aqui no OnlineGDB. De novo a variável global. Ó. Essa variável aqui é uma variável global. Pode ser vista em todo o meu código. Tanto é que eu estou utilizando essa variável aqui para receber a soma de A mais B. Função subtração. Eu tenho aqui a declaração de uma variável local. Essa variável aqui é local. Beleza? E aí eu posso fazer uso dela aqui dentro da função. Terminou a função, ela desaparece do meu escopo. E a gente diz que essa variável aqui está dentro do escopo da função subtrair. Na função main eu tenho a declaração dos dois inteiros, né? Vou receber a partir do teclado, vou chamar somar e vou chamar subtrair. E a minha linha de código está comentada para a gente ver mais tarde o que vai acontecer. Deixa eu aumentar aqui o meu compilador e vamos lá, vamos executar esse código. Então a gente tem aqui código compilado, né? Vou inserir aqui dois valores, 7 e 4. E eu tenho a execução aqui. 7 mais 4, 11. 7 menos 4, 3. Tá certo? Agora eu vou tirar os comentários daquela linha para ver o que vai acontecer. Eu vou tentar aqui fazer uso de uma variável que foi definida localmente na função subtração. Então vamos ver o que vai acontecer. Vou executar aqui. Opa, dei um erro aqui. Olha, nesse contexto, subtração não foi declarada. Tá certo? Então, para eu usar, eu teria que fazer a declaração nesse ponto do código. E aí vocês podem observar que não haveria conflito, porque existe a declaração da subtração lá no código da função subtração, né? Subtrair, perdão, e eu poderia declarar novamente na main, porque não há conflito de escopo. Né? Uma está declarada na função subtrair e a outra declarada na função main. Tá bom? Vamos lá para a transparência. Então, voltando aqui para outro assunto muito importante de funções, é o que a gente chama de passagem de parâmetro. Até agora, essas funções que a gente utilizou a passagem de parâmetros por valor, também conhecida como passagem de parâmetros por cópia. Ou seja, quando eu chamo uma função e passo um valor para ela, o valor original ele permanece inalterado. Eu passo a utilizar uma nova variável, um novo espaço de memória a partir dessa chamada, e é feita uma cópia do valor, e essa cópia é passada para dentro da função, e a função manipula esse valor, manipula essa área de memória, independente da memória que você passou para a função. Então são duas áreas iguais, são duas cópias. Uma outra maneira de fazer passagem de parâmetro para as funções é a passagem por referência. Ao invés de passar uma cópia do valor da variável, né, dos parâmetros, eu passo uma referência ao endereço de memória onde aquela variável está armazenada, localizada. Lembra daquele e-comercial? Lembra daquele operador e-comercial que ele retorna o endereço de memória de onde a variável está armazenada? Pronto. A gente pode utilizar nesse contexto de passagem de parâmetro por referência. Eu posso passar aquele endereço. E aí a função vai manipular diretamente a área de memória. Com isso, qualquer alteração daquela variável dentro da função, quando eu passo o parâmetro por referência, se eu fizer a manipulação dos valores lá dentro da função, reflete, altera, modifica também os valores daquela variável, né? Porque eu estou operando com um endereço de memória. Isso é muito interessante, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente faz em C. Eu passo uma cópia, né? Outras linguagens também utilizam desse jeito. E eu posso utilizar a passagem de parâmetro por referência, passando o operador, né? Usando aquele operador comercial, ou através da utilização de uma variável especial chamada
ponteiros, né? E aqui a gente está vendo que passando por parâmetro, o parâmetro por referência, eu altero o valor da variável original, tá bom? E aqui eu tenho um código muito simples, né? Mas que retrata muito bem a passagem de parâmetro por valor. Então eu tenho aqui a declaração, uma função chamada produto, retorna um inteiro, recebe 2 parâmetros do tipo inteiro. Faço a soma dos valores, jogo o valor para a variável A e faço retornar o valor da variável A nessa função. E aqui, olha, dá uma olhada nessa main. Eu tenho de novo a declaração de A e B. Percebam que eu já falei nas últimas transparências que esse nome da variável não tem relação nenhuma. Podia ser qualquer outro nome, né? Qualquer outro nome. O que importa é a quantidade de parâmetros e os tipos de parâmetros. A ordem é muito importante. O nome não é importante. Então eu tenho aqui A igual a 3, B igual a 4. E eu tenho a chamada aqui da variável, produto A e B. Quando eu chamo A e B passando 3 e 4, A e B dentro da main permanecem como 3 e 4, mas para dentro da função produto, aqui A e B podem ser manipuladas como bem entender o desenvolvedor. Esses valores eles vão ser manipulados localmente. Qualquer modificação não reflete no valor original aqui, que na verdade é 3 e 4. Depois, quando eu for imprimir, por exemplo, o valor de A, ele ainda permanece com um valor 3, porque não houve modificação. Essa é a passagem de parâmetros por valor. Vamos dar uma olhada lá no OnlineGDB para a gente compilar esse código? Ok, então trouxe aqui para o nosso OnlineGDB, de novo a função produto, recebendo 2 valores A e B. Aqui o valor A, ele recebe o produto entre A e B, retorna o valor A depois. E aqui eu tenho a chamada de produto aqui nesse ponto, né, onde A e B foram declarados e receberam os valores 3 e 4, tá certo? Mesmo que produto atribua a variável A localmente o produto entre A e B, quando a função terminar, esses valores eles simplesmente são destruídos, né? Eles desaparecem do escopo da memória e a variável A ela permanece com o valor original igual a 3 que a gente viu logo aqui nessa primeira linha, tá certo? Vamos compilar o nosso código para ver funcionando. Aqui eu tenho um erro na hora de copiar, né? Ao invés de ser uma aspas, na verdade eu vou tirar essa linha aqui que a gente não está usando o pause, né? Vamos lá compilar. Pronto, então percebam aqui que na execução do nosso código eu tive aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. Lembram que eu atribuí a 12 para a variável A, mas aqui quando terminou essa função eu perdi esse escopo. Essas variáveis foram entregues para o sistema operacional, esse espaço de memória. Quando eu imprimo aqui de novo o valor de A, continua 3. Isso é a prova de que quando eu uso passagem de parâmetros por valor, o que vai para a função é uma cópia, né? Isso não aconteceria se eu estivesse trabalhando com passagem de parâmetros por referência, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Só um momento, que a gente vai lá para a transparência de novo. E aí tem uma tarefinha para vocês, né? Experimentem adicionar esta linha de código nas funções produto e main. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando e comercial A. Aqui eu não estou passando o valor da variável, eu estou passando o endereço de memória onde essa variável está armazenada, tá certo? Bom, então resumindo as funções, permitem que eu faça a modularização dos nossos programas, né? Programas grandes podem ser quebrados em pequenos programas para facilitar a solução desses problemas. Eu tenho na definição de função que eu só posso retornar um valor, somente um valor, né? Mais para frente a gente vai ver que eu posso passar ponteiros de vetores, aí isso não é uma verdade sempre, né? As variáveis definidas nas funções elas são locais e as funções elas podem ser parametrizadas. E aí nesse caso é muito importante o tipo dos parâmetros e a ordem dos parâmetros, né? Quantidade, tipo e ordem, tá bom? Um outro assunto muito importante aqui que eu deixei nesse capítulo, a gente não vai entrar com muita profundidade, mas eu precisava mencionar para vocês, é o que a gente chama de recursividade, ou funções recursivas. Então, alguns problemas, eles são muito simples de serem resolvidos se a gente usa essa característica da linguagem aqui, ó,
das linguagens, né? Praticamente todas as linguagens têm. Algumas linguagens do modelo funcional, por exemplo, do paradigma funcional, elas naturalmente utilizam recursividade. Mas vamos voltar aqui para o que importa. Vamos pegar o exemplo do nosso fatorial, né? Então, a definição do fatorial, a gente tem o que a gente chama de um caso base, né? Que é o caso do fatorial de zero, que por definição é 1. O fatorial de zero, por definição, é 1. Qual é o fatorial de 1? O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de zero. Aí, claro, eu posso substituir aqui o fatorial de 0 por 1. O fatorial de 2. O fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Vamos lá de cima para baixo. Qual é o fatorial de 5? 5 vezes 4 fatorial. E o de 4? O fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. E o fatorial de 3? 3 vezes o fatorial de 2. E assim por diante até que eu chego no meu caso base, que é o fatorial de 0, que é 1. Então a gente consegue resolver uma série de problemas se eu conseguir encontrar uma função em que ela faça, ela cresça ou ela decresça na direção do caso base. Percebe que se o caso base está aqui, a função, ela começa nesse ponto, ela tem que decrescer para atingir o caso base. Se meu caso base está aqui em cima, a minha função começa aqui embaixo, ela tem que crescer para atingir o caso base. Se por acaso vocês estiverem escrevendo um código, e o caso base está aqui, a função parte desse ponto e a função cresce, ela está se afastando do caso base. Esse tipo de problema, ele nunca finaliza, ele não termina. Ele vai ficar em loop aí até que esgote a minha memória. Tá? Ou até que eu atinja alguma definição de segurança do meu código. Mas então, olha, a função ela tem que crescer na direção do caso base. Esse caso aqui vai ocasionar um loop infinito. Mesma coisa nesse caso, a função decresce se afastando do caso base. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como é que ficaria o nosso código aqui, pensando nas nossas funções do fatorial, né? Eu tenho o nosso caso base, né, que é o fatorial de 0, que é 1, e eu tenho uma definição que simplifica a minha função fatorial, ou seja, o fatorial de um número n é esse n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Aqui está faltando o fatorial, tá bom? Deixa eu consertar aqui. Eu vou consertar logo, porque aí a gente não perde essa questão aqui. Agora não está aparecendo o meu fatorial. Pronto, agora eu consegui funcionar. Tá ótimo. Então é isso aqui, ó. O fatorial de n, voltando, é n vezes n menos 1 fatorial. Tudo bem? E aí eu tenho, percebe que quando n é muito maior do que 0, mas eu estou fazendo aqui a subtração, decrementação de, será que essa palavra existe? Eu estou fazendo decremento de n, tirando 1 a cada passo. Então eu estou fazendo com que essa definição ela vá descendo até atingir a função, o fatorial de 0, que é o caso base, e aí a função recursiva para. Se vocês trocarem esse menos aqui por mais, a função vai crescer no sentido oposto ao caso base. A função não termina, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui o nosso código de recursividade, eu vou levar lá para o OnlineDB para a gente ver esse código funcionando, tá certo? Então, eu trouxe aqui o nosso código, né? Aqui eu estou declarando um protótipo. Então eu deixei esse protótipo. Olha o que a gente pode fazer. Se eu tenho um protótipo aqui, eu posso pegar essa definição dessa função e colocar lá no final depois da main. Então para isso que serve o protótipo, para eu organizar o meu código, tá bom? Aqui na minha declaração da função fatorial eu tenho um parâmetro n que eu vou receber. Se esse n ele for igual a 0, caso base, vai parar e vai retornar 1. Se ele não for igual a 0, ou seja, se ele ainda é maior do que 0, eu vou retornar n vezes o fatorial de n menos 1. E é aqui, ó, nesse n menos 1, que a gente tem a convergência da minha função. N é grande e eu quero que o n convirja para 0. E aí eu vou ter que subtrair o valor de n, tá certo? E aí eu vou ter uma nova chamada da função, abro um novo escopo, agora n vale n menos 1, na próxima rodada n vai valer n menos 1 menos 1, até que esse valor de n chega no caso base, que é 0, e aí eu começo, retorno 1, retorno para a próxima chamada, próxima chamada, até que eu chego no valor de n, e eu retorno o último valor,
que é o resultado do fatorial, tá certo? Como é que isso fica funcionando? Compilados os valores, né, vou colocar o valor 5, fatorial. O valor do fatorial de 5 é 120. Então, nosso código está correto, função recursiva. Tá bom? É isso aí.